Fala galera, Nando Costa na área. Vamos chegando aqui no nosso status 5 dessa segunda faixa que a gente está mixando aqui nesse quadro Mix Nando. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever, marcar aí para receber as notificações. Muita coisa legal aí nos próximos dias, vão ter uns vídeos bem interessantes, tá? Então fiquem bem ligados aí. Lembrando aí que nos dias 6 e 7 de maio eu vou estar em Dayatuba, São Paulo, dando um curso de masterização. Quem tiver interesse aí, basta me dar um toque, mandar mensagem ou entrar em contato comigo por e-mail, contact@nandocostamusic.com. Vai ser um curso muito legal, tá bom? Então vamos voltar aqui para o lance do Mix Nando. Muita gente comentou uma coisa bem interessante nesse status aqui e muita gente acertou isso aí. Dando uma ouvidinha aqui, a gente já chega num ponto da mixagem que a gente está lidando agora com a parte estética, a parte de sensações da música, né? Então, nesse status aqui, muita gente falou duas coisas principais. Falou o lance do chimbal 2, na verdade, porque é um dos elementos que eu ainda não tinha manipulado nada. Até o momento eu não tinha sentido necessidade de nada, na verdade, porque ele está soando bem diferente do primeiro chimbal. O primeiro chimbal foi o primeiro elemento que a gente acertou na mix, porque ele estava um pouco brilhante demais, né? E eu fiz toda aquela movimentação de segurar um pouquinho dos brilhos, de comprimir e tal, para colocar ele no lugar. Depois que a gente deu a volta em todos os elementos da mix, agora a gente sente necessidade de dar uma trabalhadinha nesse chimbal. Então é interessante, uma coisa que eu sempre tenho falado, o timbre de um elemento não é feito só pelo elemento em si, é feito pelo elemento dentro do contexto. Então o mesmo elemento, sem você modificar nada, ele muda a sonoridade completamente ao longo do tempo, dependendo como você trata os elementos que estão ao redor ali, né? Então se você tiver uma mix, por exemplo, se aqui fosse uma mix que tivesse muito brilho, esse track do chimbal ele pediria um certo tratamento. Se o track não tem muito brilho, o chimbal pede um outro tratamento, ou seja, o timbre do chimbal ele está totalmente relacionado com o que está ao redor dele. Por isso que é muito importante a gente ouvir o que a mix está dizendo para a gente. Por isso que eu sempre falo, você utilizar preset, você utilizar ideias mesmo pré-definidas, tipo, como é que eu equalizo um chimbal, né? Ah, você dá um brilho acima de 8K, você corta até 500, não tem nenhuma regra, né? Você pode ver que a maioria dos movimentos que eu faço aqui são movimentos até não muito comuns, mas eles são não muito comuns por quê? Porque depende da fonte sonora. São fontes sonoras não muito comuns também, né? Essa mistura de elementos. Se você pega, por exemplo, uma bateria gravada, é um pouco mais previsível como a gente tem que tratar as coisas do que, por exemplo, uma faixa como essa aqui, que tem elementos totalmente distintos, são feitos com samples totalmente distintos um dos outros, né? E aí isso leva a gente a movimentos muito diferentes no equalizador, no compressor e assim por diante, tá? Então nesse status aqui vai pontuar quem falou alguma coisa em relação ao chimbal, esse chimbal 2, né? Que foi basicamente o que eu fiz aqui. Basicamente eu trabalhei no ajuste de graves aqui, tirei um pouco de grave aqui, de 100 Hz para baixo eu tirei um pouquinho de médio grave aqui, por volta de 170, e já dei uns brilhos aqui também, um pouquinho de brilho, tá? Utilizei um low pass aqui bem lá em cima, por volta de 18K, porque o que acontece? Todo elemento brilhante a gente tem que ter a mesma consideração dos elementos graves. Se o elemento é muito brilhante, no caso aqui são esses sons de chimbal, né, você tende a utilizar a low pass filter caso esse elemento já tenha um brilho mais forte, né, como fonte sonora ali, mas ao mesmo tempo você precisa dar esse brilho para realmente realçar dentro da mixagem, né? E às vezes você sente a necessidade de utilizar um low pass. Então esse tipo de movimento é muito comum em instrumentos brilhantes, né, para a gente fazer esse controle. Então basicamente foi essa equalização que eu utilizei e depois eu trabalhei um pouquinho de compressão também, utilizei o release bem rápido para enfatizar bastante, né, essa articulação do som do chimbal, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz. Depois, também algumas pessoas começaram a falar alguma coisa em relação à ambiência também dos pratos e tal. Acabou que eu coloquei um pouquinho de reverb, o mesmo reverb que a gente tinha utilizado anteriormente nas teclas, eu coloquei também para esse chimbal um pouquinho nesse aqui, né? E utilizei a mesma quantidade no outro chimbal. E ao utilizar essa mesma quantidade de reverb nesse primeiro chimbal, eu senti necessidade de fazer alguns ajustes aqui na equalização. Pouca coisa, tirei um pouco mais de médio grave, tirei um pouco mais de grave. Foi basicamente o ajuste que eu fiz, tá? E aí depois disso, eu trabalhei também no lance desse teclado. Algumas pessoas comentaram também,
no teclado da melodia, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei um pouco mais de médio e coloquei um pouco mais de brilho e inseri um pouquinho de reverb também, tá? Só um cabelinho aqui. Então vai pontuar nesse status quem falou alguma coisa do chimbal e alguma coisa da equalização do teclado, que eu lembro que alguém falou também, tá? Então eu vou tocar aqui, espero que vocês curtam. Vamos lá? Beleza, galera? É interessante reparar aqui que eu fiz essas movimentações aqui do chimbal e tudo. A ideia principal é a gente tentar criar esteticamente a sensação de proximidade dos dois sons de chimbal, né? Apesar deles serem diferentes, né? Eles têm a sonoridade um pouco diferente mesmo, e até mesmo o próprio arranjo ajuda a definir um pouco a sonoridade dele mesmo, né? Se ele é mais rápido, se ele tem mais espaço entre as notas, você tende a utilizar o timbre de uma forma ou de outra. Então a primeira ideia para a estética da música é a gente sempre ficar ligado com isso, tá? No próximo status a gente tem mais ajustes estéticos aí. Então aguardo o comentário de todo mundo. Beleza? Valeu, um grande abraço.